Preciosos irmãos, que a preciosa paz do Senhor esteja na tua vida. Quero compartilhar uma palavra com todos aqueles que gostam da meditação da palavra de Deus. Eu vos convido a vir comigo. Está escrito na epístola de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2. Mas o que quero falar é sobre os sinais do Apocalipse, mas a minha introdução é esta. 1 de Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações. Este é o conselho para a igreja de todos os tempos que o apóstolo Pedro deixou. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações, desejai afetuamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Este é o desejo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Quando aceitamos a Jesus Cristo de todo o coração, nasce um desejo em nós, e o desejo é de crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Israel sempre teve batalhas, confrontos, lutas, perdas. Israel sempre foi enganado exatamente por causa da falta de conhecimento. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4? Ele disse para o povo judeu: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A verdade de Deus seria espalhada sobre toda a face da terra, mas em contrapartida, a mentira, o engano também iria crescer. E a obra de Deus, ela é perfeita e pura. Aceitemos a Jesus Cristo por ouvir o Evangelho, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhou para nos convencer que éramos pecadores, e nós aceitamos a Jesus Cristo, cumprindo o que está escrito lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditares que Deus ergueu Jesus dos mortos, serás salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita, a fé veio a nós por ouvirmos a preciosa palavra de Deus. A fé viva, a fé cristocêntrica. Porque a fé normal, o mundo está cheio. Mas a fé que veio a mim e que veio a você é uma fé transcendental, espiritual, poderosa. É a fé que vence o mundo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Louvado o nome do Senhor. Uma vez o Senhor Jesus Cristo disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá. Sem duvidar, acontecerá o que você crê. É claro que é bom ter uma fé grande, maravilhosa, mas o mais importante não é saber que a fé é grande ou pequena, não. O mais importante é o alvo da nossa fé. E o alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Jesus não conhece fracasso. Jesus Cristo venceu todas as artimanhas do inimigo.
Lembra lá quando ele estava jejuando no deserto? Ele venceu Satanás em todas as instâncias pela palavra de Deus. E antes de ir para os céus, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de ir para a glória, ele deixou dito na sua preciosa palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Agora vamos analisar o que está escrito aqui. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, inveja e toda murmuração. São as coisas que mais procuram atacar o povo de Deus. A malícia, a inveja, a murmuração, o engano. É o que nós estamos vendo no nosso tempo, nas mídias sociais. Um evangelho adulterado, falsos profetas, diariamente se apresentando e levando likes de muitas pessoas. Por não examinar a palavra de Deus, muitos estão sendo enganados pelos falsos profetas do nosso tempo. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E por que muitas pessoas estão enganadas nesse tempo? Por não analisar a palavra de Deus, por não discernir as coisas. O Senhor Jesus é perfeito e ele deixou dicas para todos nós, para não sermos enganados. Olha o que diz no 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Quando se fala em leite, se fala em pureza. E a palavra de Deus é simplesmente pura. Os seres humanos que não entendem, procuram a sua própria interpretação e ensinam heresias. A palavra de Deus não é de particular interpretação. A própria palavra se interpreta. Mas olha o que diz Pedro, advertindo os cristãos de todas as épocas. Segunda epístola do apóstolo Pedro, ele disse, capítulo 2, olha o que ele disse: e também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá. Ele disse houve, no tempo dele, há 2000 anos atrás, já tinha esta praga na igreja, falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente no meio de vós heresias de perdição, negarão o Senhor a quem resgatou, trazendo sobre si as mesmas e repentinas perdições. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, por causa da má conduta, por causa de falsos testemunhos, de pessoas que outrora serviam a Deus em espírito e em verdade, mas por não vigiar, caíram no engodo, no engano, nas heresias, e acabaram frustrando os seus irmãos.
e acabaram envergonhando o nome de Cristo. O cuidado que temos de ter é de não envergonharmos o nome do Senhor Jesus Cristo e nem o seu Evangelho. Temos de dar a primazia ao Senhor da palavra, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é simplesmente puro. Mas olha o que colocaram hoje: teologia da prosperidade, adivinhação, falsos milagres. Estão vendendo o Evangelho de Cristo. Estão trocando por coisas vãs. O Salmo 4 e versículo 2 diz: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? É o que muitos, infelizmente, estão fazendo. Através dos falsos testemunhos, escândalos pipocando diariamente em todas as partes. É cumprimento da palavra de Deus. Escândalos é cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: ai daquele por onde vem o escândalo. O escândalo não é falar do escandaloso, não. O escândalo é dar falsos testemunhos, é negligenciar a fé e a palavra de Deus. Eu não quero dar nomes, vocês já sabem o que está acontecendo. Supostos pastores, supostos apóstolos, pastoras, que em vez de passar credibilidade, estão passando desonra, infelizmente. É cumprimento da palavra de Deus. Vamos analisar uma coisa. Olha, chegando-vos para ele, pedras vivas, é um conselho do apóstolo Pedro. Versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando vós para ele, pedras vivas, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O dever de cada cristão é estar de pé diante de Deus, lutando contra a maré, nadando contra a correnteza, porque o mundo está perdido nos escândalos. Nós estamos vivendo exatamente no meio de uma sociedade corrompida. E olha o que diz aqui a palavra: e chegando-vos para ele, a pedra viva. Quem é ele? Quem é a pedra viva? Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Reprovada, na verdade, pelos homens. Ele foi reprovado quando estava aqui. Uma meia dúzia acreditaram nele. Meia dúzia é força de expressão. Não aceitaram em sua primeira visitação. Não acreditaram nele, chamaram ele de comelão, de beberrão, de falso profeta. Mas ele cumpriu a sua missão de maneira pura e poderosa. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a Bíblia também diz: todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus.
Hoje, os filhos de Deus estão praticamente em toda a face da terra. Louvado o nome do Senhor. E o conselho para os filhos de Deus está aqui também no 5. Vós também, como pedras vivas. Jesus Cristo é a pedra principal de esquina e é a pedra viva, a principal pedra que os homens rejeitaram. Mas a palavra nos aconselha dizendo: e vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que conselho precioso! Olha o que nos diz também no livro de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, sendo fiel a Deus que constituiu, Ele constituiu Jesus Cristo como nosso apóstolo e sumo sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. É conselho bíblico para nós. Olha o que nos diz, vou ler de novo no 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o principal de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. A Ele a glória para toda a eternidade. Temos de primar pela pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Ele deve ter a primazia em nosso coração, em nossa alma e a sua palavra. O livro do Apocalipse nos revela a última revelação para a igreja. Hoje, no nosso tempo, muitos querem se colocar como o profeta do Apocalipse ou a profetisa do Apocalipse. Mas o profeta do Apocalipse chama-se João. Chamou-se João e chama-se João, o último dos apóstolos. O capítulo 1 fala sobre a pessoa pura e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua dignidade, capacidade. Era sobre ele que Pedro estava falando. Pedra viva. Louvado o nome do Senhor. Jesus é a nossa rocha. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse ali para os seus discípulos: quem diz os de fora sobre mim? Eles responderam, uns dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é... Eles não deram a resposta correta, mas só Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Jesus se alegrou e disse para Pedro: também te digo, Simão Bar-Jona, tu também és Pedro. Tu não revelaste a carne ou o sangue, mas revelaste o Pai. E Jesus Cristo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo está edificada
sobre a pedra principal, sobre a rocha gloriosa, que se chama Jesus. O livro do Apocalipse é uma sequência, do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma sequência, está tudo em ordem. Capítulo 1 fala da capacidade, da dignidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa humana e espiritual. Capítulo 2 e 3 fala da autoridade, da capacidade, da dignidade do dono da igreja. E fala sobre 7 igrejas da Ásia Menor. Para cada igreja, no começo fala da qualidade, do gabarito, da capacidade da pessoa do Senhor Jesus. Quando diz lá ao anjo da igreja tal, isto diz, e fala as qualidades do dono dela. Capítulo 4 fala sobre o arrebatamento da igreja. É um tipo do arrebatamento da igreja. Capítulos 5 e 6 é um só. 5 e 6 é como uma moeda, 2 lados. Capítulo 5, 7 anos de glória nos céus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6, juízos na terra. Capítulo 5, dia de Cristo. Capítulo 6, dia do Senhor. Os pós-tribulacionistas estão falando que a igreja irá passar pela grande tribulação. Mas lá no livro de Zacarias diz: ai daqueles que aguardam o dia do Senhor. Ai deles, porque o dia do Senhor será dia de trevas, de densas trevas. Nós, como igreja de Cristo, não devemos desejar o dia do Senhor, não. O dia do Senhor é uma alusão a 7 anos de tribulação que vai vir sobre o mundo todo, em especial sobre o povo judeu. Do versículo 6 ao versículo 19, a igreja não aparece. E ainda querem provar que ela vai passar pela grande tribulação, sendo que do capítulo 6 ao capítulo 19 não se fala na igreja de Cristo. Por quê? Porque ela está guardada. Ela está guardada. Aqueles que observaram a palavra, a doutrina da palavra de Deus e procuraram viver a doutrina da palavra, não é fácil não. O apóstolo Paulo disse: todos os que querem viver piamente o evangelho padecerão perseguição. Mas temos um ajudador na nossa vida. Eu e você não somos perfeitos, não. Mas tem um que é perfeito e está na nossa vida. E este um é o precioso Espírito Santo de Deus. Ele é perfeito. E ele é o fiel condutor da igreja em todas as eras. Em todas as eras. Ele é o fiel condutor da preciosa igreja de Cristo. E quando estou falando preciosa igreja de Cristo, eu não estou colocando nomes, não. Porque, infelizmente, no nosso tempo, tem alguns pseudos pastores, pseudos missionários, apóstolos, que separam o céu só para o seu povo. Para ser salvo tem que ter a carteirinha de membro da sua igreja, tem que fazer o que a sua igreja fala para fazer. Isso é antibíblico. Se você estiver em um lugar desse, sai fora. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está sobre toda a face da terra.
Ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ele comprou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Oh, queridos, amo falar do Senhor Jesus Cristo, da sua preciosa palavra. Mas quero parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe rica e abundantemente.